Vocês já imaginaram como seria se alguns dinossauros ainda existissem hoje? Pois é, galera, alguns deles poderiam muito bem substituir bichos que usamos até os dias de hoje, como por exemplo vacas, cavalos e até gatos. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar a vocês exatamente quais dinossauros se encaixariam direitinho nessa ideia. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Oronossauros. O gado sempre foi algo essencial para a humanidade. Como todos sabem, eles servem praticamente para tudo, né, galera? Dão carne, couro, leite, entre várias outras coisas. Mas se algumas espécies de dinossauros ainda existissem hoje, a escolha talvez pudesse ser bem diferente. Por exemplo, como talvez vocês saibam, os dinossauros colocavam ovos, ou seja, eles podiam ter dezenas de filhotes de uma única vez, o que seria muito mais prático para quem quisesse criar eles como gado. E o Oronossauros se encaixaria direitinho nessa função, galera, já que ele era um dinossauro enorme, mas não tanto a ponto de ser impossível de cuidar, sem contar que ele tinha os espinhos altos nas costas que podiam servir para várias coisas. Além disso, o tamanho dele garantia bastante carne, couro e até ossos para aproveitar. Só para se ter uma ideia, pessoal, uma vaca normal rende mais ou menos uns 260 quilos de carne. Já um dinossauro desse, bem alimentado, poderia render mais de 750 quilos. Ok, que eles não dariam leite, né, pessoal? Mas em compensação, dariam ovos enormes, do tamanho de uma bola de futebol. Então, o Oronossauro seria o gado perfeito, se ainda existisse hoje. Microraptor, esse nós podemos dizer que seria tipo um gato, mas dos tempos dos dinossauros, pessoal. Isso porque ele era pequeno, leve e super ágil, e tinha um corpo cheio de penas, o que ajudava bastante ele a planar de árvore em árvore. Só que diferente dos gatos, ele caçava do alto, meio que pulando em cima do que ele via lá embaixo. E ele tinha garras afiadas e um instinto de caça bem forte. Então, se existisse hoje, provavelmente ele ajudaria a controlar pragas em fazendas. E o melhor é que ele se adaptaria fácil em ambientes cheios de árvores, celeiros e plantações. Ou seja, galera, seria aquele tipo de bicho que vive solto, mas está sempre por perto, ajudando de algum jeito. Lambiosauros. Como vocês sabem, os fazendeiros costumam usar cães para cuidar do rebanho, né, pessoal? Mas e se o gado, como vimos hoje, fosse dinossauros, eles iriam precisar de um animal bem maior para essa função. E esse dinossauro seria uma ótima escolha, galera. Isso porque, como vocês podem ver, ele era um dinossauro grande, com cerca de 9 metros de comprimento e pesando várias toneladas. Ou seja, tinha força suficiente para sustentar ou até mesmo enfrentar qualquer predador que tentasse se aproximar. Mas o mais interessante mesmo é a crista que eles tinham na cabeça, que era oca e funcionava quase como uma espécie de buzina natural, pessoal. E essa crista era perfeita para essa função de guarda, já que ele podia emitir sons altos, justamente para avisar de perigos ou até para se comunicar com o restante do grupo. Então, além de ser forte, ele ainda avisaria os fazendeiros se algo estranho estivesse acontecendo. Interessante demais, né, galera? Mas antes de nós continuarmos, pessoal, deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para me pedir uma ajuda de vocês. Assim, ó, galera, como vocês podem ver, o meu canal ainda está bem no começo, então faz extrema diferença quando vocês deixam o like e também quando vocês se inscrevem, porque assim o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom e vai começar a recomendar para cada vez mais gente. Então, se vocês puderem me dar essa força, já deixa o like, se inscrevam e lembrem também de ativar o sininho, porque isso me ajuda muito e me motiva
cada vez mais a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Então, muito obrigado, galera, do fundo do meu coração, a todos que conseguirem me dar essa força. Gailimaimus. Todos concordam que os cavalos mudaram completamente a vida da humanidade, né, pessoal? Já que viagens que levavam dias, com eles podiam ser feitas muito mais rápidas. Claro que um cavalo não é nenhuma máquina, então ele só aguenta galopar poucos quilômetros antes de precisar descansar. Mas se a gente pensar nos dinossauros, galera, aí o jogo muda totalmente. E esse dinossauro se encaixaria nessa função como uma luva, já que ele era o que nós podemos dizer o cavalo do Mesozoico. Isso porque ele era um bicho enorme, pesando entre 400 a 500 quilos, com uns 2 metros de altura e uns 6 metros de comprimento. Ele também tinha ossos ocos, mas muito densos, então nada de fragilidade. Sem falar que esse dinossauro podia correr entre 40 a 60 km por hora, quase a mesma velocidade de um cavalo comum de hoje. Mas o grande diferencial dele, galera, era o sistema respiratório, que era cheio de bolsas de ar, quase como se fosse um turbo natural, o que permitia manter essa velocidade por muito mais tempo. Ou seja, ele aguentaria trajetos muito mais longos e sem ficar tão cansado. Drepanossauros. Agora partindo para a ideia de ter um bicho de estimação de verdade, tipo um que você consiga manter em casa ou no seu quintal. Nesse caso, os requisitos mudariam um pouco, né, galera? Já que o bicho precisa ser pequeno o suficiente para que você consiga manter ele sem correr o risco de levar uma mordida fatal, por exemplo, e que seja fácil de cuidar e relativamente dócil. Com isso em mente, podemos mencionar esse aqui, que não chega a ser exatamente um dinossauro, mas é do mesmo clima pré-histórico, podemos assim dizer. Ele tinha mais ou menos o tamanho de uma iguana, mas com umas características bem únicas, o que o tornava extremamente especial. A cauda dele, por exemplo, era tipo um gancho perfeito para se segurar nos galhos, enquanto ele se movimentava de um lado para o outro. Eles também tinham uma garra enorme, que os cientistas acreditam que ela era usada justamente para raspar a casca das árvores, para pegar insetos escondidos, além deles terem uma aparência, podemos dizer, incrível. Então eu acho, pessoal, que seria muito legal ter um desses no seu quintal, vocês concordam? Lissoícia boljani. Os animais de carga, como as mulas, bois, camelos, entre vários outros, já ajudaram muita gente ao longo da história. E isso todos concordam, né, galera? E esse aqui seria imbatível nisso. Ele era enorme. Só para vocês terem uma ideia, ele podia pesar até 9 toneladas. E referente ao corpo dele, como vocês podem ver, galera, era tipo um barril. E as pernas pareciam pilares, o que eram perfeitas justamente para carregar peso de verdade, como por exemplo arados, carroças e até toras pesadas. Podem acreditar, galera, que eles puxariam tudo isso sem muito esforço. Ah, e outra facilidade, galera, que os fazendeiros teriam era na alimentação deles, já que ele comia de tudo. Isso porque ele tinha um sistema digestivo que triturava tudo sem reclamar. Sem contar que eles viviam em grupos, então poderiam até trabalhar em dupla, aumentando ainda mais a força. Interessante, né, galera? Mas agora eu quero saber de vocês. Se os dinossauros ainda existissem, qual vocês acham que seria o mais útil para viver no nosso planeta hoje? Me contem aqui nos comentários, que eu adoraria saber. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscrevam no canal e lembrem também, galera, de ativar o sininho, porque isso me ajuda muito e me motiva a continuar trazendo curiosidades novas aqui para vocês. Obrigado por assistirem e até a próxima!